trabalho vai falar sobre a reciclagem de cavacos de titânio para a deposição de revestimentos duros por soldagem. A gente deve, graças a esse artigo, ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual Paulista, Unesp, localizado em São Paulo. Bom, primeiramente, antes de começar a falar sobre o artigo, eu quero entender sobre a importância de saber o custo, de o que o desgaste pode fazer para um país, né? Existem dados que entre 2 a 4% do PIB do Brasil é destinado a reparos de peças sujeitas ao desgaste, né? Isso em valores, né, baseado no PIB de 2020, que foi de 7,4 trilhões. Essa porcentagem seria de 148 bilhões a 296 bilhões de reais, né? Ou seja, muito dinheiro envolvido, então é interessante se desenvolver estudos para a gente conseguir otimizar nossos gastos, né? Saber até melhorar o PIB do nosso país. Bom, o desgaste abrasivo é o principal dos desgastes, o mais comum, então normalmente esse é o mais estudado. E esse que o artigo ele vai retratar mais para combater com o seu revestimento. Bom, o desgaste abrasivo basicamente é o que? Você tem dois materiais, né? Um mais duro e um mais macio, né? Pode também correr com terceiros também. A gente pode ver o movimento relativo entre eles e até ocasionar um desgaste, né? Justamente no material com menor dureza. O tipo de prejuízo que você consegue ter seria o corte, né? Que ocorre quando o roçamento das partículas abrasivas ocasionam na remoção do material, criando sulcos na superfície do material, né? A fratura, até devido ao desgaste, mas é mais comum em materiais cerâmicos, e principalmente grãos, né, que ocorre quando o atrito entre os materiais faz com que o mesmo perca partículas de sua superfície. Então, voltando à reutilização dos cavacos de titânio. Sabe-se que a indústria ortodôntica produz muitos cavacos devido à intensa usinagem para a produção de aparelhos dentários, né, coisa e tal. E o titânio, em suas ligas, né, possui uma elevada dureza, né, que é um bom indicador de resistência à abrasão, como a gente pode ver, né, no slide anterior, né. Bom, então o titânio ele é usado como um material de adição, né, um metal de adição, numa soldagem TIG, né, para a formação de soldas à base de carboneto de titânio a partir da deposição da mistura, né, cavacos da liga de titânio e grafite em pó. A gente pode ver aqui, né, como são os cavacos de titânio, né, e aqui é um processo que eles sofreram uma moagem, né, eles foram triturados. Os cavacos utilizados eram das ligas ASTM-F136 e ASTM-F67, cujas composições podem ser verificadas na tabela 1. O processo de limpeza para remoção dos fluidos de corte consistiu em imersão em água com detergente, seguido de banho ultrassônico, conforme indicado na tabela 2. A fim de se reduzir a granulometria, os cavacos foram moídos utilizando-se um moedor, cujo diagrama está na figura à esquerda. Os finos obtidos foram então submetidos a uma peneira de 40 mesh para extrair somente os grãos mais finos. Os grãos de titânio foram misturados a grãos de grafite em proporção estequiométrica 1:1, para promover a formação de carboneto de titânio, mais um acréscimo de 10% em massa de grafite para compensar eventuais perdas, além de substâncias vitrificantes. Essa mistura foi denominada pré-camada. Barras de aço ASTM-A36 foram utilizadas como material de base, previamente lixadas e limpas com um álcool etílico. A pré-camada foi depositada sobre o material de base com a utilização de um molde. 2 barras metálicas foram colocadas em ambos os lados da amostra apenas para fins de abertura e fechamento do arco fora da pré-camada. O método escolhido para a soldagem foi o GTAW ou TIG. O equipamento utilizado foi fonte de energia Lincoln Electric modelo Precision TG225 e trator de soldagem White Martins modelo MC46. Os parâmetros de soldagem podem ser conferidos na tabela. As amostras foram retiradas conforme mostram as figuras D e E, e foram identificadas como P1, P2, P3, P4 e P5 para os cordões da liga STM-F67 e L1, L2, L3, L4 e L5 para os da liga STM-F136. As amostras P5 e L5 foram separadas para análise com raios-x. As amostras foram então embutidas em baquelite e lixadas com granas cada vez maiores,
e em seguida polidas com alumina e atacadas com nital 2%, num procedimento bastante similar àquele utilizado na disciplina FCM1 prática. As macrografias, como a apresentada na imagem, foram feitas utilizando um estereomicroscópio Zeiss, modelo Discovery V8. Estas imagens foram utilizadas para análise da granulometria do cordão de solda e da ZTA, e para definição da taxa de diluição delta conforme a fórmula indicada, onde A é a área do reforço e B é a área de penetração. A microestrutura foi examinada por meio de microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-x. Por fim, a microdureza Vickers foi determinada por meio de um microdurômetro. Todo o procedimento descrito está resumido conforme o fluxograma. Obtidos com esse trabalho foram os seguintes. Na geometria do cordão, podemos ver que o cordão teve uma boa penetração, mesmo sendo só para revestimento. O cordão teve uma penetração boa, apresentou poucas falhas, como porosidade ou trinca, mas isso é devido ao ciclo térmico da soldagem, porque é um ciclo térmico rápido. E a ZTA, como vocês podem ver, ficou bastante grande e ela aumentou com a profundidade do cordão. Quanto mais para o meio da peça, maior ficou a ZTA. Isso é possível ver nessas imagens macrográficas. Tivemos também uma grande taxa de diluição de titânio no soldagem final. A taxa foi de 55%, que nesse tipo de procedimento é bem superior ao esperado, que é de 10 a 20%. Quanto menos diluído o titânio estiver no material, mais duro ele vai ficar. As curvas abaixo mostram como se comportou a diluição de acordo com a profundidade da solda. Mas na borda, onde o resfriamento foi mais rápido, a diluição foi maior, porque o titânio não teve tanto tempo para se tornar carboneto de titânio. Então ele ficou mais diluído no meio da peça. Onde teve mais tempo, a temperatura ficou mais alta por um tempo maior, o titânio conseguiu se tornar mais carboneto, e assim resultando numa dureza um pouco maior. Essa diferença no tempo de resfriamento também ficou bastante evidente na microestrutura, onde pode se notar a diferença na formação dos carbonetos de titânio mais grosseiros e mais refinados, dentro da mesma solda, onde na superfície ele ficou muito menor, mais diluído, e na linha de solda ele ficou bastante grosseiro, o que resultou num aumento muito maior da dureza. Nessas fotos microestruturais da superfície da solda, podemos ver que temos muitos pontinhos pretos, que são os carbonetos de titânio. Esses pontinhos são bem pequenos, temos poucos pontos grandes que seriam os carbonetos mais grosseiros, que é o que se espera nesse tipo de soldagem, onde deixaria o material mais duro. Já mais ao centro, pode-se notar que os carbonetos já estão um pouco maiores em ambas as ligas. Podemos ver que a distribuição deles está mais uniforme e eles já estão maiores em relação à superfície, o que já aumenta a dureza. Essa diferença fica muito mais evidente quando comparamos na linha de solda, onde podemos ver carbonetos grandes e bem distribuídos, que fazem com que a dureza desses locais fique muito mais elevada, que era realmente o objetivo desse trabalho. Podemos dizer que o processo de soldagem, utilizando cavacos de titânio reaproveitado para a formação de um cordão de solda de revestimento duro, foi bem sucedido. As amostras apresentaram uma taxa de diluição um pouco maior do que a esperada pela literatura, porém isso não afetou gravemente ao resultado final do trabalho. A ZTA também ficou bem aumentada devido ao ciclo térmico, mas também não alterou drasticamente o resultado final. Os dois cordões apresentaram uma dureza elevada, e o cordão onde havia um maior número de titânio, que era o cordão de titânio puro, apresentou dureza ainda superior àquela que usava uma liga de titânio, porque ele realmente contém mais titânio nele, formando mais carboneto de titânio. Ou seja, o processo foi um sucesso.